Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma live, né? Uma live com um tema muito importante, que são os temperamentos e a educação. Entrei aqui uns minutinhos antes, gente, e já vou chamar aqui os outros participantes dessa live, né? Mas queria, assim, falar para vocês que, assim, de muitos anos, né, da minha experiência com educação, tanto com alunos, né, como também com os meus filhos, ter conhecido essa ciência, né, ter sido apresentada essa ciência, realmente foi algo que fez, né, e tem feito muita diferença na minha vida. Então, por favor, vai divulgando aí pro pessoal essa live, vai mandando aviãozinho para quem você acha que pode interessar esse tema, né? Todo mundo que é pai, todo mundo que é educador, todo mundo que se interessa pelo assunto, envia essa live, vai divulgando, porque vai ser muito bom esse bate-papo aqui, tá joia? Estou aqui já aceitando a Ju, os nossos demais participantes. Agora, Olá. E eu não vou estar nesse. Isabel, a entrada de vocês porque assim, eu rezei muito para não cair um toró, porque aqui onde eu moro, quando chove forte, a energia acaba. Eu falei, Jesus Cristo, manda uma chuva fina. E está uma chuva fina. De madrugada pode cair o mundo. A sua imagem está bem assim, embaçada, Ju. Eu tô normal para Tá. você? É internet. Aqui a Isa. Oi, Oi, Lúcia. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? pessoal. A Ju deu uma travada. Cacau, você pode solicitar? Nós vamos participar com a Camila, né? A Eu não esposa do tô te Felipe. ouvindo. Você não está me ouvindo? Não. Será que é aqui? Ei, sei lá. Deixa eu Meu ver se é meu microfone fone. está ligado. Agora tô. Ô, beleza. Vamos ver, a Camila já solicitou, já aceitei aqui. A Ju caiu porque a internet não tá legal. Tá com chuva aqui em Araraquara, gente. Ah, é o Felipe que entrou Sim, aí? eu entrei aqui. Cadê Tudo bom, gente? cadê a Camila, Felipe? A Camila Olha aí do ela aqui. ladinho. Eu entrei Oiê! aqui para apresentar minha esposa, gente. Ah, Camila, tá ótimo, tá certo. Eu tenho que pedir Olha uma lá, já desculpa. aceitei a Ju, gente, só que tá ruim aqui, ela não tá conseguindo entrar, a internet dela não tá legal. Ih, não pagou a net. Eu tô me sentindo a Loki com esse treco aqui. Lúcia, prazer Acha que com conhecer uma coisa. você, viu? Prazer o meu, A gente Felipe. está Essa tão coisa do junto, viu? virtual, ela é maravilhosa, né? Porque a gente faz assim amizade com gente do país inteiro, do mundo inteiro, e faz até negócios, né, com pessoas do país inteiro, né? Muito doido isso, né? Faz um grupo, escreve um ah, livro
E olha lá, ai, a Juliana adora fazer Aí, isso. Eu voltou. acho que você faz de Viu, propósito, já. Felipe? Viu só? É assim Olha, que Você você entra viu, numa live. Felipe? É assim que você entra numa live. É assim que você chega chegando, gente. Não, nas primeiras lives, eu acho realmente que aconteceu isso sem querer. Só que depois ela começou a transformar isso numa entrada É triunfal, marketing sabe? isso é É marketing. claro. Isso é. Assim tá bonitinho. Ela toda tá- vez tá agora ela bonitinho. entra desse jeito, assim, virada do avesso. Aí depois É ela pra foi fazer atrás. mistério. E É pra fazer mistério. ela ficou postando a repaginada dela aí pro encontro, né? Para ficar fazendo inveja para quem não vai a esse encontro. Mas tudo bem, a Gente, gente sobrevive, né? eu tenho que pedir desculpa, porque sabe como é fleumático desorganizado, né? A gente marca reunião em cima de reunião e tem uma reunião aqui que eu, enfim, peço desculpa a vocês aí, a colérica que já deve estar com raiva de mim, que eu nem conheço. De forma alguma, eu já disse para você na Mas de mensagem que qualquer você já está maneira, perdoado. Mas de qualquer maneira, vocês estão em ótimas mãos. Assim, quem melhor para falar de educação, temperamento do que minha esposa, Ai, que meu Deus. professora. Na de há muitos verdade, anos. Camila, ele me confessou que ele fez tudo Isso tudo foi um milimetricamente, plano. Eu E conheço. ela um caiu. plano, Eu conheço. isso. Tudo Eu calculado, conheço, né, conheço. Camila? Não, ele é terrível. Ele falou assim: eu não vou poder ir, entendeu? Ele falou assim: eu sou o professor regente, mas hoje eu não posso, vai a substituta. Tô Olha lá, a brincando. Isa tá voltando aqui. Vamos ver se a Isa consegue entrar, gente. Já, ah lá, voltou. Voltei. Agora eu me entendi. Aê! Então vamos lá, né? Vamos lá, meninas. Ficamos aqui num ambiente bem feminino. Duas coléricas, que é para botar fogo no Instagram, né? Eu acho que todos os E professores são coléricos, hein? não, há controvérsia. Nós vamos conversar sobre isso, viu, Camila? Mas olha, a Isabela e a Ju, né, gente, que já fizeram parte desse projeto, né? Nós todos juntos, o projeto do e-book, das primeiras lives que nós fizemos, né, sobre os temperamentos. E a Camila, a esposa do Felipe, que foi responsável pela arte do nosso e-book, que ficou linda, né? Eu coloquei na minha descrição, assim, que é uma arte impecável que ele fez. E como a Camila é professora, é educadora, né, pedagoga, é isso, né, Camila, de formação e exerce. Então, a presença dela aqui hoje nessa live dos temperamentos da educação vai ser mais do que maravilhosa, até porque ela trabalha com crianças, a minha experiência sempre foi, né, com pré-adolescentes e adolescentes já, e a Camila vai poder trazer essa luz, né, para quem aí tem filho pequeno e para quem trabalha com criança pequena na escola, né? Então, assim, gente, vamos ao ponto. Como eu estava ali, eu entrei uns minutinhos antes, né, esperando os seguidores entrarem, e fui falando que, para mim, né, vocês sabem, a tomar contato com essa ciência dos temperamentos foi realmente algo extraordinário, né? Como se diz, um divisor de águas. Mas na aplicabilidade aqui na minha casa, porque quando eu tomei, né, o contato com a ciência dos temperamentos, eu já não estava mais trabalhando no colégio, né? Mas assim, me fez lembrar de muitas dinâmicas que eu tive ao longo dos 20 anos de experiência na escola, né? E sempre refletindo, nossa, naquela situação eu poderia ter feito diferente. Nossa, aquele aluno eu nunca consegui entender que era desse temperamento. Se eu tivesse esse conhecimento antes, eu teria tido uma abordagem diferente, com certeza teria tido mais sucesso, né? Então, assim, por que é muito válida essa live hoje para quem é pai, para quem é mãe, para quem é educador, para quem se interessa pelo assunto, para quem é catequista, né? Então, assim, para quem trabalha com gente e quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? É justamente para a gente poder ter esse olhar de que cada ser é um universo, de que cada ser tem muita coisa ali, né? E que a gente só vai conseguir realmente educar essa pessoa se nós olharmos para todos esses aspectos dela, né? Então, assim como lá na psicoterapia, que a live de segunda-feira, né, foi formidável com a presença do Dr. Pacheco, e também a forma como vocês conduziram, né?
Da mesma forma que na terapia, como a Ju falou, né, nós tocamos a dor das pessoas. Mas não é possível, né, você tocar a dor de uma pessoa e ficar só ali nas ferramentas, né, que a gente que aprendeu ali na faculdade, só ali naquela teoria, né, ou mesmo naquela prática, naquele treino. Não, é um ser humano que está ali. Então, é um universo de coisas para serem avaliadas, né? Então, esses aspectos todos, e o temperamento é um deles, né? Esses aspectos simbólicos, a questão espiritual, né? O intelectual, o afetivo, né? Todos aqueles aspectos todos, né? Que o doutor Ítalo coloca muito, e de maneira brilhante, realmente fazem toda a diferença. E fazem a diferença na terapia, e fazem a diferença também, né, na educação. Quantas vezes, meninas, e eu acredito que a Camila também, porque a Camila já foi responsável pela questão disciplinar, né, Camila, de uma escola, né, pelo que o... Felipe passou meu currículo. O Felipe me contou tudo. Felipe me contou. Eu trabalhei na formação de disciplina numa escola. Então escola assim, católica. o que acontece? Meus anos de experiência também foram em escola católica, né? E eles chegam com uma série de demandas, né, Camila, que não dá para você só falar assim, olha, eu estou aqui para trabalhar o seu aspecto intelectual apenas. Não. Né? Porque um aluno, né, um estudante que chega ali, que está trazendo dores, né, internas de uma situação familiar desestruturada, né, ou mesmo questões dele mesmo, do desenvolvimento. Eu que trabalhava com adolescentes, eles vinham às vezes com as questões sentimentais muito atrapalhadas, né, e eles chegavam assim, com essas demandas, e eu dizia, como é que eu vou mandar esse adolescente, essa menina, esse garoto para a sala de aula? Não vai aprender. Então, né, como coordenadora, e até mesmo como professora, porque além da língua portuguesa eu trabalhava o ensino religioso, então eu acabava tendo com eles um outro tipo de contato também, né? E eles traziam essas demandas, então não dá para você simplesmente ficar no aspecto do intelecto, eu sou responsável por te ensinar isso, 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 isso. Nós não vamos substituir ali o papel de ninguém, né? Não podemos tentar exercer ali uma paternidade, uma maternidade que não está sendo exercida, né? Isso não é nosso papel, mexer com questões de valores, então não é esse o ponto. Mas é você entender que diante de você tem uma criança, ou um pré-adolescente, ou um adolescente, que está te pedindo socorro em outros aspectos, né? E que naquele momento você precisa cuidar daquele aspecto, porque não vai adiantar você falar assim, olha, você vai para a sala aprender português, matemática, geografia e tal, né? E ignorar que ali tem um ser que está sofrendo por uma outra situação. Então, certa vez um pai, né, falou assim, eu acho que aqui no colégio vocês mimam muitos alunos, né? E aí eu respondi assim para ele, olha, se mimar os alunos é perceber, na hora que ele está subindo a escada, assim, que da minha sala eu enxergava, né? É perceber que aquele aluno está cabisbaixo, está com a cabeça, né, está olhando para o chão, não está altivo, como eu sempre vejo, não está feliz. E antes dele ir para a sala de aula, eu o chamar, dizer assim, como é que você está hoje? Você está bem hoje? O que está acontecendo? Eu estou te sentindo diferente? Se isso é mimar, então eu mimo mesmo. Né? Então, assim, já havia, gente, antes de eu conhecer essa ciência, né? Eu não tinha, assim, eu não era instrumentalizada, eu não tinha as ferramentas, eu não conhecia, mas já tinha uma sensibilidade para esse trabalho. Né, desse olhar mais amplo, um olhar mais amplo do ser humano que estava ali na minha frente, né, de um filho de Deus, necessitando de um auxílio, de alguém mais maduro, de alguém mais experiente, né, para que ele se fortalecesse, tomasse coragem, educasse sua vontade, vencesse aquela dor, né, de uma forma ou de outra, e aí fosse, sim, aberto para os aprendizados ali necessários, né? Então, assim, para educadores, essa ciência é muito importante. E eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, imagina, você ficar 20 anos dentro de uma escola, né? E uma escola diferenciada, e nunca ter ouvido falar, então essa ciência ainda precisa ser muito divulgada. Essa ciência precisa invadir as escolas,
né? Essa ciência precisa ser trabalhada com os gestores, com os professores, né? Para que a partir do autoconhecimento, né, e da autoeducação que a Ju vai falar para a gente, eles consigam ter essa percepção mais ampla do seu alunado, né? E trabalhar também, né, aquilo que é uma fortaleza naquela pessoa, aquelas características já natas que tem naquele temperamento e ajudar a educar aquilo que é uma inclinação negativa, digamos assim, daquele temperamento, né? E para pais, gente, também, como mãe aqui de 4 filhos, né? Antes de conhecer a ciência dos temperamentos, eu sempre levantava, fazia aquela pergunta que a maioria dos pais fazem, né? Como que eu posso ter tantos filhos, né? Ou 2, 3, sei lá. Mesmo pai, mesma mãe, tentar educar do mesmo jeito, e essas crianças são tudo diferente, né? Nossa, o primeiro era tão bonzinho e o segundo me dá trabalho. Ou o primeiro era muito trabalhoso e o segundo é tão bonzinho. Então, assim, a ciência dos temperamentos vem para dar uma certa tranquilidade, né, para a gente, na verdade. Por quê? Você toma a consciência de que realmente cada um é um, não é uma dinâmica errada tua que está fazendo, né, um ser diferente do outro, não, na natureza deles, eles são assim, mas a gente não pode se conformar que, esse é assim, esse é assado, e tentar tratar todos do mesmo jeito, porque não vai ter resultado, né? Então, o que é muito importante para os pais aí, né, de mais de um filho, ou de um filho só mesmo, né, no reconhecimento dessa ciência, é realmente aprender a melhor abordagem com o seu filho, para disciplina, né, para rotina, para orientação para limites, né, como impor os limites, para cada temperamento tem um jeitinho diferente que funciona melhor, né, gente? Então, assim, realmente, essa ciência vem para esclarecer muita coisa, e aqueles que se debruçam sobre ela e realmente se importam em estudar e tentar praticar, né, e realmente exercitar essas diferentes abordagens, sempre pensando, claro, na autoeducação, né? Consegue ter, assim, resultados muito melhores, né? Então, assim, antes de mais nada, gente, antes de falar aí, né, dos alunos ou dos filhos, nós precisamos entender que os adultos do processo, sejam os pais, sejam os educadores, precisam conhecer seu temperamento, trabalhar com essa autoeducação, entender, porque na verdade a autoeducação, eu vou trabalhar minha autoeducação esse mês, né? Não, nossa autoeducação é todo dia até o último dia da nossa vida, né? Porque não é nada, algumas coisas a gente vai conseguindo melhorar, mas é impressionante como nos momentos de perrengue o negócio vem que vem quente, né? As coléricas que o digam, né, Camila? Então, assim, realmente é um exercício diário essa autoeducação. Mas conhecer os processos da autoeducação já faz uma diferença tremenda, porque você já põe o pé no freio, né? Já fala assim, opa, aqui o meu ímpeto é resolver desta forma, mas eu já sei que eu não posso resolver assim, que a minha resolução tem que ser por outro caminho, né? Então, primeiramente, os adultos do processo é que precisam conhecer, educar-se, entender como podem se educar, né? Para depois ajudar os alunos, as crianças, os adolescentes envolvidos nisso, né? Então, eu gostaria de passar um pouquinho a bola para a Ju agora, para ela falar assim, né, Ju, em cada temperamento, você dá uma pincelada geral, porque seria algo muito extenso, né, para falar em detalhes, sobre essa autoeducação. E eu já vou pedir, Ju, para você começar pelos coléricos. Por quê? Porque eu tenho um interesse enorme, né? Isso exato, porque vai que os coléricos já perdem a paciência aí, então é melhor já começar por eles. Já fala assim, não vai chegar, não vai chegar a minha hora, não vai chegar os coléricos logo, né? Tá tão bom te ouvi-lo, tá tão bom te ouvir. Mas tudo bem, vamos lá, gente, boa noite.
A minha chegada não foi tão boa, né? Porque já cheguei com a internet ruim, mas se Deus quiser vai dar certo a gente manter essa internet bem até o final. Então, justamente isso, né? Muitas pessoas nos questionam sobre essa questão de, mas conhecer o temperamento, mas como assim? Isso quer dizer, então, que eu estou fadado a ser, né, de um determinado temperamento e isso me limita, né? Isso me determina, isso às vezes, uma resistência, né, que as pessoas têm de conhecer ou de acreditar de que, de fato, existe algo com sentido nisso, né? E é justamente aí que está o equívoco, né? Porque o temperamento é uma estrutura mineral, né? Então, vamos pensar como se para eu plantar, né, um vegetal, uma árvore, eu preciso de um solo, né? Então, a nossa personalidade é como uma árvore que vai crescer. Mas eu preciso antes, né, de um solo. Então, o nosso temperamento é como se fosse esse solo, né? E aí a gente coloca lá, então tem a sementinha, mas para que aquela árvore, né, realmente cresça e floresça, que é a personalidade, a gente precisa adubar esse solo adequadamente. A gente precisa colocar água nesse solo. E eu não posso fazer isso, né, exatamente igual para todas as plantas, para todos os vegetais, né? Então eu vou colocar sempre o mesmo, como fala, o mesmo adubo, eu vou colocar a mesma vitamina, vou colocar a mesma quantidade de água. Não funciona, não é? E é justamente isso, conhecer o nosso temperamento é saber exatamente que tipo de adubo colocar, a quantidade de água que eu devo colocar para que essa personalidade se desenvolva da melhor maneira possível. Então, usando um exemplo assim bem simples, a gente consegue entender que, de fato, como realmente é importante esse conhecimento, né? Então, já podemos falar, Lu, da questão do e-book? Ou deixa mais para o final? Não, podemos falar sim, né? Vamos fazer esse merchan, por que não? Estamos aqui para isso também. Com certeza, né? Então, no e-book a gente vai trazer bastante isso, esse olhar, né? Esse olhar para entender o porquê conhecer o temperamento, né? E de que maneira, o que eu preciso olhar em mim, né? O que a Lu falou é exatamente, eu preciso primeiro reconhecer o meu temperamento, para entender como essas tendências acontecem dentro de mim, como eu reajo, como isso se movimenta a partir de mim, para então eu poder reconhecer o outro, né? Eu jamais conseguirei identificar o temperamento de um paciente, de um filho, de um amigo, de um aluno, se eu não reconhecer o meu próprio temperamento primeiro, né? Então, o e-book ele vem com essa proposta, com uma linguagem bem simples e prática, né? Ajudar cada um a reconhecer o próprio temperamento e aí, a partir disso, poder aplicar isso no seu dia a dia, né? Nos diversos contextos. Então, conhecer o temperamento é a primeira etapa, é o primeiro ponto, né? Para que a gente possa dar os próximos passos. E aí que a Lu falou da questão da autoeducação. Como assim autoeducação? Então, a partir do momento que eu conheço o meu temperamento, eu sei quais são as minhas motivações, né? Eu reajo, né, em direção a quê? Né? Eu me movimento, eu me movo, eu busco exatamente o quê? E cada temperamento tem um olhar diferente para as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Né? Então, o colérico, por exemplo, né? Eu não vou falar todas, né, as motivações, isso a gente pode aprofundar depois melhor no e-book. Mas, de um modo geral, o que salta aos olhos de um colérico, de alguém que vê um colérico, é a expansividade, né, que vem do elemento quente, né?
e a questão da autoridade. Então, o colérico, ele tende a ter uma atitude de autoridade com ele mesmo e com os outros. Ele tem muita dificuldade em reconhecer a autoridade de outras pessoas. Por quê? Porque ele se vê como autoridade, ele se vê como detentor do conhecimento. É bem interessante isso. Então, vou dar um exemplo aqui de casa. Eu tenho um colérico de 4 anos. Né, Lu? Você também. E é um barato, porque eu vou dar alguma orientação, eu sei, mãe, eu sei de tudo. Né? É impressionante, né? Ah, você sabe de tudo. É claro que eu sei. É claro que eu sei. Né? E ele acredita mesmo que ele sabe de tudo, né? É impressionante isso, né? Essa autoridade. Então, a autoeducação do colérico deve começar com o reconhecimento, né, de que, de fato, você tem uma atitude perante a vida muito diferente dos outros temperamentos. A vida te chama a ser esse guia, esse líder, estar à frente, conduzir. É para isso que você é chamado. Mas isso não quer dizer que você seja realmente o detentor de toda a verdade. Né? E que reconhecer o outro, né? Reconhecer também, conhecer o temperamento dos outros, né? Faz com que você tenha um movimento de humildade para aquelas pessoas que não têm a mesma visão que você tem diante da vida e das circunstâncias. Né? Muitas vezes o colérico é aquele que enxerga prontamente uma solução, ele é um solucionador de problemas, né? Ele consegue ver, olha, vamos fazer assim, gente, mas às vezes um melancólico, em contrapartida, vai ser mais pé no chão, calma, peraí, não estou convencido disso, vamos verificar todas as circunstâncias, né? Vamos analisar isso melhor. É aquele melancólico, é a estrutura, é a base, né, o elemento terra. Então ele vai puxar para a realidade, colocar o pé no chão, né? Então, qual então seria a autoeducação do melancólico? Trabalhar a confiança. Porque ele às vezes busca tanto essa estrutura, tanto controle, eu preciso saber exatamente o que vai acontecer, exatamente onde eu vou colocar o meu pé, né? Gente, no dinamismo da vida isso não é possível, né? Na maioria das vezes. Mas o melancólico, ele se sente, então, inseguro diante de si mesmo e da vida. Então, qual seria a autoeducação do melancólico? Né? Confiar realmente mais em si mesmo, nas suas potencialidades e capacidades, e se arriscar mais. Então, eu falei agora de 2 temperamentos que têm certas semelhanças, porque eles têm um elemento seco em comum, mas um é quente e um é frio. Certo? Tudo bem? Acho que ficou bem, Lu? Ficou. Eu sou colérica, mas eu tenho um pezinho no melancólico. O Felipe me contou, Camila, que você é uma colérica com o pezinho no sanguíneo. Completamente. E eu sou uma colérica com o pezinho no melancólico. Vocês acreditam que de vez em quando, quem dá um tapa na minha orelha e fala pedala Robinho, vai pra frente, faz as coisas, é a Ju, que é melancólica, sim? Você acha uma melancólica dando um pedala Robinho numa colérica? Uhum. Às vezes ela fala, vai, tá parecendo melancólica. A Ju já desenvolveu o Pokémon, né? Como diz. Verdade, já. Inclusive, essa semana estava tendo uma conversa ali entre o pessoal lá do grupo, do time, dizendo que eles estão achando que eu sou, na verdade, uma colérica escondida. Então, quem sabe? Ju, pode ser. Vai que tem uma pegadinha de um colérico aí. Ah, bom, pessoas à minha volta eu tenho. Meu pai é colérico, meu irmão é colérico. Não tem jeito, gente. A gente imagina eu, melancólica, desse povo.
Felipe, né? Que ele é o fleumático que tem a mãe colérica e casou com uma colérica. Então ele é uma água muito quentinha. Ai, ai, ai. E aí, então, gente, continuando, né? Vamos pensar então no sanguíneo, depois a Isa vai poder falar um pouco melhor sobre isso pra gente. E o sanguíneo é o tudo de bom, né? Tudo de bom. A minha mais velha é sanguínea. Ah, tá sempre bem, dando risada, sempre contando uma novidade, tá sempre muito disposta, disponível, muito agradável, né? O sanguíneo é tudo de bom, mas ele se perde, né? Se perde nisso. Se deixa... tudo brilha, né? O mundo brilha demais para o sanguíneo. Então ele fica muito na superfície. Ele não adentra, ele não aprofunda, né? Então, a autoeducação do sanguíneo, né? O ponto principal é a concentração e a perseverança, né? Então, começar algo, se dedicar àquilo, né? Evitar os estímulos exagerados, apesar de que nós estamos vivendo um momento cultural em que isso parece até mesmo impossível, porque os estímulos são inúmeros o tempo todo. Imagine para um sanguíneo, né? Então, eu vejo na clínica, nos meus atendimentos, e olha como isso é interessante, porque muitos sanguíneos são diagnosticados com déficit de atenção, por exemplo, hiperatividade, né, Isa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e na verdade são somente sanguíneos que não receberam o direcionamento, a educação adequada para o temperamento deles, né? E aí vem o fleumático, né? O fleumático é o temperamento mais difícil muitas vezes de ser identificado, porque por ser água, né, ele se adapta, né? Ele se adapta ao ambiente em que ele está. Ele envolve muito. Então, muitas vezes é uma pessoa muito comunicativa, né? Mas é uma pessoa diferente do sanguíneo, ele é estável, ele tem uma estabilidade. O sanguíneo é mais intenso, né? Os humores mudam muito no sanguíneo, ele é muito intenso. O fleumático não, ele é bem estável. E qual seria, então, a autoeducação do fleumático? É justamente a disposição para realizar as coisas. Justamente pela estabilidade, ele tem dificuldade de iniciar projetos, por exemplo. Tem preguiça também, né, Ju? É a preguiça, né? E deixa para depois, vai protelando, e aí ele vai pensando, aí ele vai deixando para lá, e vai fazendo outras coisas. Porém, quando ele, de fato, decide por algo, né? Ele se aprofunda naquilo, né? Mas tem essa dificuldade de iniciar, de ter essa iniciativa. Então, geralmente são pessoas que precisam ser direcionadas, que têm dificuldade de estar em cargos de liderança, por exemplo. Então, são pessoas que precisam, olha, eu preciso que você realize isso, isso e isso, né? Ele, diferente do sanguíneo, ele vai realizar. Ele tem uma disciplina para realizar. Mas ele, se tiver que partir somente dele, ele vai protelar, ele vai deixar para depois. E vai sempre preferir aquela questão da preguiça mesmo. Vou evitar a fadiga, né? Vou evitar a fadiga. Enfim, acho que sobre a autoeducação, assim, bem superficialmente, é isso. No nosso e-book, isso vai estar bem mais... a gente vai estar trabalhando melhor isso, com mais detalhes, com mais exemplos. Então, na escola, por exemplo, né, gente, falar um pouquinho assim dos adolescentes e relacionar aí com os temperamentos, né? Você tem aquele aluno, por exemplo, colérico, que é aquele aluno que você precisa cuidar, porque às vezes ele está sempre arrumando uma encrenca,
né? O professor chama a atenção, ele não aceita, ele já dá aquela resposta de pronto. E aí, muitas vezes, se o professor não tem esse conhecimento, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu tive alunos coléricos, assim, que, imagina, né? Eu chamava atenção, a pessoa já respondia e ali ia sair fogo, porque quem vai falar por último agora, né? E aí eu ia com aquela questão da autoridade. Não, quem fala por último aqui sou eu, porque eu sou sua professora, eu sou uma adulta e você está em formação, sabe? Você ia por esse caminho, né? Mas aí o que, que você suspeita numa situação dessa? Você suspeita que a pessoa não tem limite em casa, você suspeita que não tem educação, você suspeita que em casa trata a mãe assim, então na escola, né? Ou então que é um adolescente ou uma criança que nunca ouviu um não. E aí, porque nunca ouviu um não na hora que ouviu um não na escola, não sabe lidar com isso, né? Mas, né, como eu tinha a oportunidade de conhecer a família, especialmente quando eu me tornei coordenadora, aí o trabalho com as famílias é muito mais frequente do que quando se é professor, né? Às vezes você pegava um aluno colérico, né, que agora eu sei que tem esse nome, mas um aluno que de pronto respondia, meu Deus, vinha aquela mãe, sabe, que era uma lady. E você via que não era aquilo que você suspeitava, né? Não, é uma família que impõe limite sim, que conversa, que orienta. Né? Então deve ser porque é da adolescência, né? Porque a adolescência dele, ele está desenvolvendo desta forma, né? Mas aí você olhava para um outro aluno que não gostava muito de se relacionar com as pessoas, no intervalo gostava mais de ficar de boa, quieto, com o seu fone de ouvido lá num canto, né? E aí você falava assim, esse aluno tem problema de socialização. Esse aluno não socializa. Aí eu tinha muito hábito de chamar aquelas pessoas que eram mais comunicativas, que eram sanguíneos, muito provavelmente, né? Conversava até com o Pilar. Eu falava assim, não deixa fulano sozinho no intervalo. Tá ficando sozinho, gente. Vamos lá conversar, né? Gente, se eu tivesse o conhecimento da ciência dos temperamentos, eu simplesmente ia falar, deixa o melancólico lá quieto no canto dele, que ele tá absorvendo as coisas ali, eu ficava mandando os outros encher o saco do coitado, tinha vontade de me matar, acho, né? Se soubesse que eu que tinha feito, né, usado esse caminho. Tô querendo ficar quieta aqui, vem esses pentelhos me encher o saco, sabe? E muitas vezes, esses alunos que eu pedia esse auxílio, vinham e falavam assim, você não quer, a gente já tentou, mas a pessoa não quer, sabe? E mas insiste. Olha as besteiras que a gente faz, por falta de conhecimento, né? Por quê? Porque era uma pessoa que estava bem daquele jeito. Então, nós temos muito, né, essa tendência de normatizar, de querer que todo mundo esteja dentro de um padrão que nós consideramos normal, né? Então, o normal é quem conversa, é quem pergunta para o professor. Gente, e pergunta para professor. Né? Você fala assim, você tem que perguntar. Se você tem dúvida, você tem que perguntar. Então, gente, tem aluno, né? Imagina que um melancólico, para tirar uma dúvida diante da sala, sabe? Deve ser um exercício de vida para ele. E a gente fica muito nessa, né? Não, mas você tinha que ter perguntado. Por que você não tirou sua dúvida? Então, tinha aqueles alunos, né? Que hoje eu entendo melhor, esperavam acabar a aula, aí todo mundo saía, aí o aluno vinha com o caderno, né? Aí você pode tirar essa dúvida? Então é aquele aluno que nunca ia tirar uma dúvida na frente da sala toda, né? Ao passo que o sanguíneo, você estava no meio da explicação, levantava a mão, e aí como é que a gente entende um sanguíneo? Inconveniente. Você acha que isso é a hora de você perguntar? Estou no meio da explicação, espera eu terminar a explicação, pergunta depois. Só que o depois... O sanguíneo já esqueceu o que ele ia perguntar, gente. Entendeu? A não ser que ele anote, né? Ele já esqueceu, porque é muito do momento, né, Isa? Vem aquela coisa, é aquele ímpeto. Ele pergunta, dali a pouco, com o mesmo ímpeto, ele já mudou de assunto na cabeça dele, né? Eu vou voltar nisso para você poder contar um pouquinho mesmo da sua experiência, Isa. E por fim, o fleumático, né? Eu tenho um fleumático aqui, que é o Pedro, meu mais velho. Ele é aquele que ele é da paz e da serenidade, entendeu? Ele fica lá, naquele canto dele lá da sala, né? Quando eu era coordenadora, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes na sala dele, e ele estava lá, né? Altão, última carteira, aquele jeito dele, tranquilo, sossegado, se alguém conversa com ele,
beleza, se ninguém conversar também ele não faz questão, né? Aquela pessoa, aquele aluno que dá uma aparência assim de indiferença, mas na verdade ele pode não estar te olhando, mas ele está captando tudo que você está falando, Tudo. né? Então tem muito isso, porque tem aquele lance assim do aluno ser mais visual, do aluno ser mais auditivo, né? Ou daquele aluno que tinha necessidade de chegar e botar a mão em você e falar, professora, né? De ser esse aluno com necessidade sensitiva, né? Essas coisas eu até cheguei a estudar e observava. Mas os temperamentos, essa ciência me fugiu quando eu trabalhava, né, na escola. Então, acho assim, de todas dessas características dos temperamentos, gente, na escola, eu acho que os sanguíneos acabam talvez sendo os mais rotulados, né? Porque o colérico, embora às vezes ele dá aquela resposta e tal, ele é um aluno que vai e faz, se você tem uma ideia de um projeto, ele assume a liderança, então eu acho que ele consegue meio que equilibrar. Ó, esse aluno, ele é meio respondão, mas na hora que você precisa dele, ele vai, ele faz, ele lidera, ele coordena o projeto, ele faz a feira de ciência sozinho, se deixar, né? Então, digamos que acaba tendo um equilíbrio na nossa visão em relação ao colérico, né? E o melancólico e o fleumático, a não ser que você crie um problema na sua cabeça e projete naquele aluno, normalmente é um aluno que não te dá trabalho, né? Agora, os sanguíneos no ambiente escolar, né, Isa, se eles forem uns sanguíneos muito ativos, não for só, assim, disperso, né, aquele sanguíneo brisa, né, que é disperso, assim, entendeu? Que é o aéreo, né? Não é à toa que o elemento é o ar, porque ele é aéreo mesmo. Ele vai ser aquele sanguíneo que vai te interromper na aula, que vai estar conversando com o aluno lá do outro lado da sala enquanto você explica, né? Que vai perder o fio da meada rapidinho, então na hora que der na telha ele vai fazer a pergunta. Então, fala um pouquinho assim, Isa, da sua experiência como aluna, e hoje que você é psicóloga e tem esse conhecimento da ciência dos temperamentos, se você se lembra de situações que você viveu na escola, né? Ou de colegas que você imagine que também, né, hoje sabendo disso, eram sanguíneos e podem ter passado por situações de rótulos, até mesmo desse diagnóstico, né, do déficit de atenção, por falta de conhecimento mesmo dessa ciência, né? Sim. O sanguíneo, né, como você disse, tem uns que são mais agitados, né? Aquele sanguíneo puro, ele é bem agitado, né? Geralmente ele é bem falante. Então, muitas vezes, ele é taxado como assim, aquele inconveniente, né? Aquele que não respeita, aquele que não sabe os limites das pessoas, né? Aquele que gosta de se aparecer. Então, muitas vezes, ele é rotulado dessa forma. Eu não era muito falante, né? Eu acho que eu era mais esse aéreo que você fala. Eu era mais dispersa, assim, eu vejo. E é engraçado, né? Porque o sanguíneo, ele demora, assim, um tempo até ele conseguir se estabilizar um pouco, porque ele precisa da fala. Então, quando a gente fala de crianças um pouco menores, é um pouco mais difícil, né? Porque ainda não domina a fala, então ele não consegue se organizar. E aí a gente vê aquelas crianças birrentas, aquelas crianças choronas, né? Aquelas crianças que se jogam no chão. Eu era assim, coitada da minha mãe. Então, e aí depois, a partir do momento que ele vai desenvolvendo essa fala, ajuda, né? Ele consegue falar sobre o que ele sente, sobre o que ele pensa, e isso vai ajudando ele. Eu tenho também uma história muito interessante, assim, foi muito marcante. Até eu era um pouco mais velha, assim, acho que já adolescente. Eu estava no ensino médio e eu queria fazer arquitetura. E então eu decidi entrar num curso técnico. E aí no primeiro semestre, assim, com alguns meses, eu já quis desistir. Aí eu chorava, chegava em casa chorando, né? Porque eu fazia ensino médio de manhã e o técnico à tarde. E eu chorava. Não, mãe, eu quero desistir, eu não tô aguentando, é muita coisa, não consigo. E minha mãe, não, Isabela, vai ser bom pra você, né? Você vai conhecer uma profissão, vai ser algo interessante. E eu queria desistir, né? E eu fui, até que ela ficou brava, né? Assim, nervosa comigo.
E aí ela falou, tudo bem, você quer desistir? Então, né, desista. E aí eu recuei, né? Disse, não, vou continuar então. E aí eu continuei. E aí eu concluí, né? E é algo totalmente fora da minha profissão hoje. Só que para mim foi algo muito marcante nesse sentido, né? Que a Ju falou, da perseverança, né? A minha mãe, ela foi me treinando ali aos poucos para eu ter essa perseverança, né? Eu acho que isso é muito importante. Esse acompanhamento dos pais, né? Os pais estar ali, né, junto com o sanguíneo, estar sempre incentivando ele a terminar cada tarefa, cada coisa que ele começa, seja arrumar a cama, né, seja arrumar o quarto. Então, acho que isso é uma das coisas, assim, bem importantes, né, e principalmente para os pais do sanguíneo, é ter a calma, que não é muito fácil. Não, não é fácil, gente. Eu tenho um sanguíneo aqui, né? E eu, como colérica, o bicho pega, porque assim, ele é a sensibilidade em pessoa, né? O Henrique, o meu de 9, ele é muito sensível, ele é muito agradável, ele é cheio das ideias e tal. Mas, por exemplo, ele usa a bancada dele, ele gosta muito de desenhar, né? Porque o sanguíneo tem esse lado artístico muito aflorado, né? E ele tem, para o desenho. Aí ele vai para a bancada dele. Ai, gente, dá vontade de morrer quando você olha a bancada depois. Aí eu chamo, Henrique, quantas vezes a mamãe já falou que depois de fazer desenho aqui na bancada, você tem que arrumar, você tem que tirar os coisinhos de borracha, que aliás, gente, um viva, um salve às faxineiras de colégio. Porque eu vou dizer uma coisa, esse tempo de aula online, eu não sabia mais nem onde enfiar esses trequinhos de borracha que tinha para minha casa inteira. Como é ruim de limpar aquilo. Então, as funcionárias, né, da faxina dos colégios têm um lugar no céu. Bem, e ele deixa, né? Aí eu falo assim, filho, vai lá, arruma sua bancada. Aí ele vai. Aí ele fala, mamãe, já arrumei. Aí eu vou lá olhar. Minha cara diz tudo. Aí a coleriquice vem assim, que sai até por orelha, entendeu? Porque eu já tenho vontade de dar um grito, assim, aqui no sobrado ecoa o negócio. Eu tenho vontade de... Ei, como é que você pode dizer que isso aqui tá arrumado, sabe? Então... Na hora que ele tá lá arrumando, já encontrou uma borracha e começou a brincar com a borracha. Nossa, já viu certeza, Camila do céu, é uma coisa de louco, sabe? E aí tem mil ideias, né? As borrachas são furadas, sabe aquele lance de você furar a borracha no meio com o lápis, né? E são cortadas, e os lápis são apontados dos dois lados. Eu tenho pavor de lápis apontado dos dois lados. Apontado. Então é isso, porque a pessoa fica ali tendo ideia. Tudo. Jesus Cristo, quanta ideia tem naquela cabeça, né? Quando eu tô entediada, tô inventando coisa, né? Exatamente. Isso é uma questão interessante. Exatamente, essa dificuldade, né, assim, de se aprofundar, essa dificuldade de pegar algo ali, né, e se dedicar àquilo e fazer aquilo com diligência, assim, com qualidade, é uma dificuldade para o sanguíneo. Eu lembro que às vezes eu ia fazer uma tarefa de matemática, né, e aí quando estava meio difícil, assim, eu via, começava um problema, começava a fazer e tentava e não conseguia, aí eu pulava para o outro. Aí eu tentava fazer a colérica sanguínea. Aí tentava, isso também não deu certo. Aí no final a tarefa tava todos os exercícios pela metade, porque eu ia pulando. Sim, e normalmente você não se identifica muito com aquilo, né? Eu vou fazer, tá bom, vou fazer de qualquer jeito, o importante é só terminar e aí vai fazendo de qualquer jeito realmente. Aí tem que voltar e tentar trabalhar esse capricho mesmo nas coisas, né? Às vezes existe um interesse em fazer determinadas atividades, mas ele está querendo fazer aquilo e ele já está pensando na próxima, então tem uma ansiedade muito envolvida também, né? Eu tenho algumas crianças hoje, né? Hoje eu sou professora dos 5 anos, das crianças de 5, quase 6. E então tenho um sanguíneo que ele precisa expandir o tempo inteiro. Então, na hora que eu consigo acalmar um pouco, ele adora desenhar, né? Então, eu dei um caderno de desenho para ele, então, quando ele termina a atividade, ele desenha. Mas até na hora do desenho, ele precisa expandir. Então, ele tá lá desenhando, ele começa...
O barulho, aí eu fico, meu Deus, tá, minha paciência, ele tá só desenhando. Mas aquele barulho que ele tá tentando expandir para fazer as coisas dele ali, tá enlouquecendo e atrapalhando os outros. Então, a gente precisa ter muita delicadeza, porque ele não tá percebendo o que ele tá fazendo muitas vezes, né? Ele não tá fazendo para incomodar ninguém, ele tá fazendo porque ele tá ali envolvido com o que ele tá pensando, com o que ele tá projetando ali no seu próprio desenho. E isso é muito característica de um sanguíneo. Muito, muito. Agora Ô Camila, quanto tempo faz que você tomou, né, conhecimento da ciência dos temperamentos? E aí fala para mim a sua atividade escolar, antes e depois de tomar esse conhecimento, né? Como é que é? eu fugi a regra de todo mundo, porque eu conheço já há muito tempo. Eu, na verdade, quando eu conheci o Felipe, eu tinha 17 anos e ele já começou a falar de temperamento comigo. Então, assim, a gente começou a conversar e ele falou assim, eu acho que você é colérica. Só que quando a gente começou a conversar sobre isso, eram 8 temperamentos, né? Então, ele falou, eu acho que você é colérica. E eu tinha direção espiritual com um padre, e aí a gente começou a conversar, eu fiz um teste na época, assim, não era como hoje está sendo apresentado, né? Graças ao Ítalo, que trouxe isso pelo livro dele lá, na Educação dos Filhos, Temperamento da Educação dos Filhos. Mas era bem interessante compreender como eu funcionava, assim, de alguma maneira. Então, nessa autoeducação que a Ju falou, foi muito importante, né? De eu perceber que em alguns momentos eu me irritava, né? Que essa sensação de justiça era muito forte. Então, por eu ter uma noção de justiça com as coisas, aquilo me fazia querer, né, expandir de uma maneira, às vezes, muito firme e às vezes até mais grosseira, né? Ali no meio adolescente, já iniciando a vida adulta. Então, foi muito importante para eu perceber que exatamente aquilo que eu queria falar, se eu tirasse a raiva, mas tentasse falar de uma maneira mais carinhosa, né? Uma maneira mais dócil, eu ia conseguir muito mais. Então, para mim, já adolescente, né? Ali começando uma vida adulta, que eu comecei a trabalhar também muito cedo, comecei dando aula particular e depois já fui trabalhar na escola. E aí comecei dentro da escola, de uma escola católica. Então a gente conhecia essas informações. Não como uma ferramenta de ajuda educacional, né? Mas era dessa autoeducação de você perceber o seu temperamento e tentar lidar bem com esse. Então, sempre existiu. Mas depois que eu peguei o livro do Ítalo e comecei a ler ponto por ponto, eu comecei a me encantar, porque aí eu entendi essa ferramenta não só como uma autoajuda ali, né? De entender quem você é, mas de tentar entender o meu relacionamento com o Felipe, de entender o meu relacionamento com a minha mãe, com as pessoas da minha casa mesmo, com os meus alunos. Então, foi fantástico, né? Porque eu sou colérica, o Felipe é fleumático, nós somos completamente opostos, né? Eu sou quente e seca, ele é frio e úmido. Então, isso dentro do e-book vocês mandaram super bem, vocês vão explicando tudo, né? Mas como é diferente, eu penso de uma maneira, ele vai pensando de outra, eu vou responder super rápido, ele vai precisar pensar, processar aquilo. E aí ele é muito mais profundo em alguns momentos, eu sou super prática em outros. E a gente vai entendendo os nossos pontos e melhorando, né? Assim, a nossa relação, entendendo o tempo do outro, entendendo que às vezes é mais difícil eu aguentar o tempo mais demorado de reflexão. Então, isso é muito legal. E dentro da escola, né? Eu comecei trabalhando dentro da coordenação e eu trabalhava nessa educação de disciplina. E depois trabalhei com a formação humana das crianças. Então, das crianças, primeiro foi pré-adolescente e depois os adolescentes, depois eu fui para a primeira infância e a gente fiquei andando ali pelos segmentos. E era muito interessante perceber que cada um funciona de um jeito. Mas eu ainda não sabia dar realmente o sentido para isso. E aí eu fui conseguir fazer isso agora. Desculpa, gente, meu gato ele tá morrendo de saudade de mim, então ela fica invadindo aqui o ambiente. Então, desculpa. Mas e aí, por exemplo, agora eu sou professora já de educação infantil há 5 anos, que é mais ou menos o tempo, eu acho que
O livro deve ter uns 3, 4, não sei exatamente quanto tempo. Então, eu comecei a ver que aquela criança que era mais estourada, que ao mesmo tempo, ali na maternal 1, né, que está com em torno de 2, 3 anos, que tem uma vontade de se irritar, de morder todo mundo, né, aquelas fases ali da mordida, eu falei, bom, o que eu preciso fazer com essa criança? Eu vou dar função a ela, né? Então, eu vou pedir o tempo inteiro, pega o paninho pra gente limpar. Me ajuda a pegar o copo. Me ajuda, vamos fazer o pincel. Pega lá o pincel, ajuda o seu amigo. Então, esse colérico que ainda está iniciando, né, o seu processo realmente de entender, se posicionar no mundo, precisava desse meu olhar. Eu tinha que ver o mundo da ótica dele, né? Eu tinha que enxergar o mundo da maneira que esse colérico pequeno está vendo. Porque é diferente o colérico adulto, que já tem aí a personalidade mais amadurecida, mais trabalhada, dentro das suas experiências, dentro da sua vivência. É diferente de uma criança pequenininha. Eu posso ver que eu já fui assim. Eu já tive esse tipo de comportamento. Mas isso já não é próprio meu agora. E aí, quando você é uma professora de uma criança pequena, ou uma mãe de uma criança pequena, é você não tentar enxergar o que ele faz hoje e achar, nossa, olha o que essa criança está fazendo super distante da realidade. Não, mas é na realidade dela, né? Você já amadureceu muitas coisas, você já entendeu muitas coisas. Mas é a mesma coisa o sanguíneo, né? Que eu falei, a gente entender que ele precisa estar sempre fazendo algo, ele precisa estar sempre envolvido dentro de alguma atividade que ele tenha prazer em fazer, né? O prazer para o sanguíneo é muito, muito importante. Então, às vezes você vai dar uma bronca que não é efetiva, mas se você fizer de uma maneira mais carinhosa, mais lúdica, mais afetiva, você vai conquistar muito mais. Ele vai fazer com um sorriso de orelha a orelha e vai querer fazer bem, vai querer te agradar, né? Porque tem essa questão toda social muito envolvida também dentro do sanguíneo. E a gente vai vendo que é possível aproveitar. Eu comecei no berçário, numa turma de maternal 1, que eles ainda têm ali 3 anos, você ainda nem identificou o temperamento, né? Porque você precisa de um pouquinho de tempo dessa criança já ter a fala bem desenvolvida. Mas a gente já consegue perceber se ele tem uma questão de expansividade, se ele é mais introspectivo, né? Como ele interage ali. A gente consegue já entender um pouco ali como ele funciona para tentar fazer as adaptações, entender, respeitar um pouquinho o tempo dele, né? Respeitar a necessidade de fazer coisas, essa vida prática. Então, isso é muito importante. Mas eu vejo que para educação infantil, principalmente, eu acho que em todos os segmentos de educação, né? A gente precisa pensar muito nesse adulto que está com essa criança, com essa pessoa que está em formação, principalmente. Né? Esse adulto ele precisa ter um olhar voltado para essa criança com um carinho muito grande, né? Com esse acolhimento, vendo que no dia a dia, isso que você falou no início, Lúcia, que se uma criança chega de cabisbaixa, meio preocupada, é nisso que a gente tem que se focar, né? O temperamento ele vai surgindo, né? E vai nos ajudando nessa orientação. Mas é nesse caminhar de virtudes, nesse caminhar de ensinar a controlar a sua própria vontade, a interagir com o outro, a entender que não é só ele, né? Esse momento um pouco egocêntrico que a criança tem, que ele tem que estar olhando para o outro também. Né? Na criança de 3 anos, que já está falando, mas que está fazendo birra, que normalmente é um sanguíneo, né? Que a gente vai ajudar. Você já sabe falar. Então, o que você está sentindo? Para de chorar. Então, é colocar as coisas em seus devidos lugares, né? A questão de ordenar realmente o tempo dessa criança dentro da rotina. Né? Criança, adolescente, todo mundo precisa de uma rotina estabelecida. E, principalmente, ordenar o problema que está acontecendo naquele momento, né? Naquela situação. Sempre como uma pessoa com outra pessoa. Ainda criança, ainda que precisa de muitas coisas para desenvolver, que está desenvolvendo, que está ali sendo uma esponja do mundo, mas a gente sendo esse exemplo e entendendo o porquê daquelas reações, né? O porquê
daqueles motivos, daquelas situações, aquelas motivações, né? Entendendo como ela vai funcionar. Acho que eu falei demais. Não, Cá, é isso mesmo, porque assim, você está trazendo uma luz, né, tanto para pais quanto para professores, ali, ó, da base. Porque se você pega desde a base, tudo vai ser mais fácil adiante, né? É tudo melhor quando a gente já começa desde criança. Sim. Entendeu? Eu peguei já com o negócio andando, e assim, como eu tive primeiro um fleumático, depois um sanguíneo. Aí, quando veio a Alice, que tem 6 anos, eu já comecei a perceber na Alice, depois eu fui entender, atitudes de colérica, mas eu falo com a Ju que às vezes eu tenho um pouquinho de dúvida. Talvez ela seja uma colérica com um pezinho no sanguíneo, ou talvez ela seja uma sanguínea, mas sabe, eu ainda preciso analisar melhor a Alice, porque ela é úmida demais. A Alice é aquela menina assim, manhosa, que mia, mãe, fala assim, sabe, quando tá, e chora. Ela vai para as lágrimas assim, entendeu? Então, eu não consigo ver nenhuma secura nela, que eu vejo em mim, né? Que as pessoas acham que eu não tenho nem coração. Por causa que, para eu chorar, gente, ou é uma dor mesmo, dor, né? Ou é uma perda muito. Porque, na verdade, não é que eu não me emocione, mas a minha emoção não tem a ver com lágrimas. Eu quero deixar isso bem claro aqui, né? Porque às vezes você é tida como uma pessoa insensível, como uma pessoa fria, né? E pelo contrário, eu sou bem quente, sabe? Mas assim, existem determinadas situações que me levam às lágrimas, mas não são as situações padrão dos demais. Então, por exemplo, uma homenagem do Dia das Mães. Né? Eu me lembro que tinha uma brincadeira até lá no colégio, que a coordenadora lá dos pequenos, né, muito minha amiga, ela falava assim, dessa vez você chora. Você não vai aguentar, porque eu chorei até no ensaio, porque tá lindo, porque tá isso, porque tá aquilo, né? Tudo bem, né? Parecia até um desafio. Chegava na hora, gente, eu não chorava, mas não é porque eu não tinha achado lindo, não é porque eu não tinha me emocionado, né, com a homenagem. É porque eu não chorava por conta disso, né? E já a Alice, eu vejo, ela é bem chorona, né? Agora, o João, ele se acha o rei do mundo. E eu comecei, na verdade, a ter a dificuldade, e acabei tomando ciência né, conhecendo essa ciência por causa disso, foi com o João, porque fiquei em casa, né, meninas? Antes eu estava trabalhando, né, estava mais de 40 horas da semana fora de casa, ficando pouco tempo com as crianças, né? E aí muita coisa você não vê mesmo, tá? E depois que eu fui desligada do colégio, fiquei em casa e numa situação de pandemia. Então, aí veio tudo de uma vez, sabe? Então, aí Deus falou assim, Lúcia, eu vou mandar uma tempestade na sua vida. Vamos ver se você sobrevive. Entendeu? Eu falei, eu vou ter que nadar aqui, né? Então, fácil não é. Por quê? Você também precisa lidar com aquele sentimento de, nossa, quanta coisa eu perdi, né? Mas tudo bem, foi o que tinha que ser feito naquele momento, não dá pra também ficar sofrendo, né? E aí comecei a ter essa dificuldade com o João, porque me enfrentava, falava, como é que pode, gente? Na escola, eu só punha a cara no corredor, aqueles alunos entravam correndo para a sala de aula, né? Um respeito, assim, pelo olhar. Respeito, medo, né? Sei lá, mas respeitava. E o menino de 3 anos tá me dando nó, tá querendo falar alto, tá querendo boquejar, né? Então, assim, o dia que a Ju falou, Lu, para um colérico, ele é autoridade. E começou a falar um pouco do Léo, né? Falei, pronto. Então, eu tenho um colérico aqui que é o João, sabe? Que tem um pezinho no sanguíneo também. Que ele tem umas coisas bem, assim, de ludicidade, de criação, né? Mas o temperamento dele, para mim, é mais claro do que da Alice. Então, essa luz, né, Camila, que você traz como educadora de pequenos, poxa, se a gente começar lá de pequenininha, eu tô vendo que a Fer tá aqui na live, a Paula também, elas são proprietárias de escola infantil, né? Então, os professores, os gestores, terem esse conhecimento, né, e fazerem essa autoeducação, entenderem, para depois poder orientar os pais, né? Essas escolas poderem promover para os pais esses momentos de formação,
sabe? E trabalharem em parceria. Né? Isso Não é? muito Essa importante. criança, na hora que ela tiver uma percepção, né, dessa questão do temperamento dela, né? Mas ela já tiver sido um tanto treinada, né? Porque a criança você ainda comanda. Poxa, provavelmente ela já vai ter uma adolescência mais tranquila em relação a muitas coisas, né? E na adolescência Lu, bem posso atua. até tocar você trouxe um ponto importante, né? Eu estava atendendo uma adolescente esses dias e ela estava muito angustiada. Ela é colérica e a amiga dela é sanguínea. E ela falava assim, de repente no meio do intervalo, ela me deixa sozinha, porque ela vai encontrar outros grupos, porque tem amigo em todas as turmas, né, o sanguíneo. Quer dizer, ela não sabia que a amiga era sanguínea, né? Conforme ela foi falando as situações, aí eu comecei a conversar com ela sobre isso, sobre os temperamentos, explicando, olha, sua amiga tem essas características, blá, blá, blá. Aí fez todo o sentido, porque ela falou assim, nossa, ela estava se sentindo deixada de lado pela amiga, mas na verdade não tinha nada a ver com a questão da amizade. Era simplesmente ela, como uma adolescente sanguínea, que simplesmente reage aos impulsos, às tendências, não tem noção, não tem nem um pouco de limite, porque o sanguíneo ele não tem limite, né? É ar, né? A gente já ouviu algo sobre estocar vento, e não dá muito certo. Né? Vai cair Não a se live. estoca vento. Vai cair a live. Não se estoca vento, gente, não dá certo. Então, ela não entendia. E aí, veja como é importante, né, ter esse conhecimento, ter essa visão, esse olhar, porque você, além de conhecer a si mesmo, e muito daquilo que acontece em você não, às vezes a gente não compreende, principalmente no adolescente, né? Então, um melancólico vê uma amiga sanguínea, e o melancólico tem muita questão da inveja, né? Um dos vícios do melancólico é a inveja. Poxa, como eu queria, né, ter essa habilidade social, conversar com um monte de gente, fazer um monte de amizade, como eu queria ter essa facilidade, e eu simplesmente não consigo. Porque, você entende? E aí ele se fecha cada vez mais, porque ele se vê naturalmente como um incapaz, aí mais ainda, né? Porque ele está se comparando com algo que é totalmente o contrário dele, né? Então veja como é importante esse conhecimento dos educadores, dos pais, né? Para que essa criança já vá crescendo, compreendendo esses movimentos, né? E já vai se educando. Né? Então, Santo Agostinho fala, né? Conhece-te, aceita-te e supera-te. Primeiro tem que vir o autoconhecimento, depois a aceitação, né? Das minhas capacidades, das minhas potencialidades, mas das minhas limitações também. E a partir disso eu posso me superar. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu sou mais do que isso, eu sou mais do que o meu temperamento. Alguém perguntou, é possível ter um pouquinho de cada temperamento? Eu né? vou comentar isso, Ju. Eu anotei então, aqui umas falar. perguntinhas para poder comentar. Eu queria só complementar a sua fala, né? Eu acho que é importante a gente se conhecer, né? Por essa ciência, a gente se conhece melhor. E a gente também aprende a compreender melhor os outros, né? Mas eu vou deixar para fazer um link com isso no finalzinho, porque aí a gente já dá uma chamada para a live de amanhã. Então agora, legal, gente, se vocês me permitem, eu vou comentar dessas perguntinhas que foram feitas, né? Tem alguém aí que é uma amiga minha querida, maravilhosa, que eu conheço muito, 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 e ela falou assim, é possível ter um pouquinho de cada, né? Então eu vou dar uma jogada aqui, porque eu conheço muito essa pessoa. Eu sei que ela, se ainda não comprou, vai comprar o e-book, e ela vai se identificar como uma sanguínea, essa pessoa. Olha lá. Tô jogando, né? Só que às vezes pode ser que ela esteja pensando assim, mas
eu vou às lágrimas, mas eu também, se eu precisar, eu dou a explosão. E o sanguíneo faz isso, né, gente? Porque o sanguíneo, quando explode, às vezes o Henrique dá umas explosões aqui que eu falo, Jesus Cristo, né? Porque ele é quente, ele também expande, né? Sim. Então, às vezes Sim. dá aqueles ataques que pode ser até pior do que um colérico, né? Mas tem a umidade. Engraçado, é porque nós duas, pelo que você está falando de você, nós duas somos coléricas. Mas eu sou o oposto, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, eu choro, né? Eu tenho uma sensibilidade bem aflorada. Então você vê que às vezes é o mesmo temperamento, mas a gente tem mudanças também entre uma pessoa e outra. Então por isso que é muito importante a gente pegar e ler, estudar, porque cada pontinho, né, vai mostrando. Às vezes você tem o quente sobre o seco, com aporte úmido, então cada um vai ser... Você pode ter o mesmo temperamento, mas algumas mudanças são muito claras. São detalhes, né? E é o que a Ju comentou, né? Eu era uma melancólica, vivendo com 2 coléricos, né? Então eu tinha que também ali me adaptar de alguma forma. Então é tudo isso, né? A questão da família, o ambiente em que você viveu, que você foi educado, é claro que vai dar uma mexida, né? Também, mas assim... Aquela coisa de você tentar relembrar lá da sua infância, suas atitudes, né? O que foi para mim, foi o que deixou bem claro a minha coleriquice, né? Porque a Camila não sabe, mas as meninas já sabem, né? Das outras lives eu contei. Eu batia em menino, eu cheguei a bater no menino no banheiro, 2 meninos, entendeu? Então, assim, eu preciso resolver esse negócio desse menino aqui, que ele tá fazendo coisa errada com as minhas amigas da escola. E ele correu para o banheiro dos meninos, eu não tive dúvida. Eu entrei no banheiro dos meninos e ele apanhou lá dentro, né? Então eu tinha essa coisa de resolver já e fosse como fosse. Eu melhorei muito isso. Hoje eu só tenho vontade, eu não faço mais, né? Se o Moisés estiver aí, né? O noivo da Karina, ele falou assim que eu vou pensar melhor antes de ter filho com você, que a Karina é colérica. Aí eu fiquei contando isso na live, que eu tenho vontade de pegar as crianças pelo pescoço às vezes, né? E ele, eu vou pensar melhor. Então, a Karina, gente, ela fez um comentário também, né, que a melhor junção aí que tem de relação é o colérico com o fleumático, né? Porque a gente dá aquela equilibrada, entendeu? Meu marido também viu, Camila? E aí, é muito aquela... A gente convive muito com o grilo, né? A gente convive com o grilo, porque você chega, você vai ter uma DR, né? Aí você tem um monólogo, pelo menos no meu caso é assim, né? Você fala, e a pessoa fica te ouvindo, entendeu? Aí fala assim, eu vou absorver tudo isso e te falo um outro dia sobre isso. E você fica uma eternidade esperando, assim, né? No meu caso é assim. Né? O meu não é assim, não. O Felipe tem uma pegada boa no melancólico. Mas também porque já é educado, né? Já tem uma autoeducação sendo trabalhada há muito tempo, né, Camila? Tô na esperança aqui com o meu também, né? Vai dar certo. Que leia o e-book e faça isso, né? Porque para a gente é importante essa conversa, né? O ter o feedback. Uma outra seguidora, gente, também maravilhosa, uma mineirinha lá de BH, Tati, ela falou a respeito, assim, ó, a dança, né? As artes, isso pode ajudar na questão dos temperamentos? Eu creio que pode e muito. Né? Por exemplo, um melancólico que às vezes ali é mais fechado, mais introspectivo, fazer aí uma aula de teatro, né? Ou uma dança mesmo, porque são outras formas de você expressar, né, o que você sente, não necessariamente verbalmente, né? Mas você tem outras formas de expressão. Então, sim, acho super positivo. O colérico as artes. Um judô, né? Porque existe todo ali um trabalho de se entender, de compreender a sua própria raiva, de lidar bem com essas emoções, de compartilhar. Ou ter um saco de pancada, né? É bom ter um saco de vida, né? Não, teve uma live das coléricas que as meninas falaram, todas as 4 têm um saco em casa de pancada. Olha, eu já Sacão tive. de boxe. Eu já tive. Você já teve? Vou ter que adquirir. Melhor o saco de pancada, né? E também eu adorei ler um comentário aqui de uma professora, eu trabalhei com ela é brilhante, ela é escritora, ela é compositora, que é a Gi.
né? E ela colocou que está super aprendendo aqui na nossa live, e eu queria dizer para você, Gi, que nós que aprendemos com você. A Gi tem um filho com espectro autista, e ela faz um trabalho maravilhoso, né? Nessa parte. Então, assim, são pessoas muito iluminadas que nos ensinam, né? Com a sua prática diária, né? De aprendizado, e ela não fica só nessa né? Ela não fica só em cima do próprio filho, mas eu vejo que ela é muito envolvida com esse trabalho, né, de modo a conquistar um olhar especial para essas pessoas, né, especiais tão valiosas, assim, para o nosso convívio, com quem a gente aprende tanto, né. Então, meninas, não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final. Eu queria, sim, falar para esse pessoal ir lá no link que está na bio, né, dessa galera toda aqui que escreveu o e-book, e adquirir, porque nós tivemos uma proposta, né? Fizemos uma proposta para esse book, e pelos comentários que nós estamos recebendo, acho que nós cumprimos com essa proposta, né? Por quê? Porque aquela pessoa que é crua nos temperamentos, às vezes ela vai para uma leitura do nível do Ítalo, né? Fica mais difícil de compreender, porque ele tem todo um trabalho do simbólico, traz ali conceitos da antropologia, da filosofia, né? De tudo aquilo que cabe naquela mente iluminada, né, gente? E também a gente não queria, né, que as pessoas recorressem a um simples teste de internet. Por quê? O teste de internet, ele vai te dar uma resposta, mas, assim, essa dúvida, por exemplo, né, da Yara, né? Eu posso ter um pouquinho de cada coisa? O teste de internet não vai te falar sobre isso. E alguns testes até falam umas coisas, mas que não são reais, né? Que é mais que não são, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa mais de curiosidade, né? Agora, o e-book, eu acho que a gente cumpriu com essa proposta de ser algo no intermediário, né? A gente ficou ali no meio do caminho. Então, tá uma leitura fácil, gostosa, né? De fácil compreensão, mas baseada na verdade desse estudo, né, dessa ciência, nada criado aqui, né, da nossa cabeça, sim, baseados mesmo, também em experiências nossas, né, de como nós mesmos buscamos essa autoeducação e reagimos às situações da nossa vida. E também ali no finalzinho do e-book você encontra, não é muito um teste, mas são dicas, assim, bem práticas mesmo, né? Então o pessoal está dando um feedback muito positivo, de que está ajudando, né? Está realmente auxiliando nessa identificação dos temperamentos. Então, gente, eu vou dizer agora, é bonito, né, essa expressão agora que está muito na moda, no lugar de fala. Eu estou no lugar de fala, né? De uma mãe de 4 filhos e de uma professora, coordenadora que lidou com milhares de pessoas, com milhares de famílias. Porque em 20 anos de carreira a gente atinge milhares num colégio grande. Essa ciência pode fazer toda a diferença no seu fazer pedagógico, né? Na sua prática, na sua didática, na educação dos seus filhos dentro da tua casa, na qualidade do teu trabalho, aonde você trabalha, no relacionamento com os teus colegas de trabalho, no relacionamento com os seus familiares, né? Com a tua comunidade, em todos os aspectos da tua vida, né? E também, como amanhã nós temos essa live, que eu gostaria de convidar vocês para participar, às 9 horas, também às 21, né? O temperamento, né? Os temperamentos e o relacionamento, gente. É muito, muito, muito importante você ter ciência do seu temperamento e do temperamento também do seu cônjuge, né? E das outras pessoas com quem você se relaciona, seu noivo, seu namorado, né? Se relaciona desta forma, ou mesmo os seus familiares, seu chefe, né? Para ter uma compreensão do outro, buscar, né, essa compreensão, porque assim, evita inúmeros conflitos, né? A gente conhecer o temperamento do outro, né? E nós estamos, assim, num tempo de amores líquidos e de relações muito voláteis, né? E isso tudo é um prejuízo muito grande para a sociedade, porque a base da sociedade, que é a família, ela deixa de ter valor, né? As pessoas não valorizam mais
E é a base, destrói a família que você vai estar destruindo a sociedade. Então, vale muito a pena buscar todo e qualquer recurso, gente, de conhecimento para manter as relações familiares, para manter o seu casamento firme, sólido, né? Para manter um relacionamento com os teus filhos, que realmente eduque esses filhos para aquilo que é o nosso objetivo final, que é o céu, né? E tudo isso, gente, o conhecimento da ciência dos temperamentos pode trazer para vocês, né? Como tem trazido para nós, né, meninas? Então, com certeza. Com certeza. Eu ia falar uma coisa rapidinho, é que isso que você estava falando também em relação a essa educação e esse ensinar aos pais também, né? Porque isso está cada vez mais distante. A gente coloca as crianças na escola e a gente fica tão preocupado com o intelecto e esquece as outras questões que são tão importantes, né? E as famílias, elas andam sem tempo. Você citou que você trabalhava 40 horas semanais, às vezes, né? E quem trabalha muito tempo fora de casa acaba deixando de lado esse momento de estudar mesmo para educar, né? Porque quando a gente educa uma criança, um adolescente, a gente precisa estudar, demanda muita informação, demanda muito conhecimento. Então, as escolas que conseguem fazer esse trabalho, né, de apoio mesmo às famílias, fazendo uma formação uma vez no mês, não sei, tendo essa dinâmica bem estabelecida, tira muitos proveitos, porque consegue ter a família como aliada da escola e trabalhando junto, na busca mesmo dessa educação da criança, né? E aqui no Instagram eu tenho um clube, eu e minha cunhada também, que ela também é pedagoga, ela mora nos Estados Unidos, e a gente faz pelo Instagram mesmo, é um clube de educação para os pais mesmo, né? A gente falar de diversos pontos importantes dessa educação. Nesse momento da gente ter carinho, firmeza com as crianças, mas ao mesmo tempo entender o objetivo da nossa vida, né? De educar alguém para algum caminho final. Então, é muito importante. Então, quem quiser me seguir aqui, super bem-vindo. E aos poucos a gente vai falando aqui. Sempre tem uma aula minha ou da Carol, aí eu depois marco lá no Instagram para quem quiser seguir também. Perfeito. Legal. Camila, eu queria agradecer a sua presença, viu? Que foi, assim, a cereja do bolo. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. A sua colaboração foi muito, muito importante, muito especial. Tá ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Verdade, tá? Nossa, que porque a gente escuta muito de você. Né? Essa reunião do Felipe foi providencial, gente. Para a Camila poder entrar aqui você com a acha? gente. Providencial? Esse Felipe. Ele deu uma fugidinha, né? Mas ficou fantástico, cara. Muito obrigada, porque você trouxe esse olhar, né? Como eu disse, e é pegar de pequeno, né? Se pega de pequeno, facilita muito. Mas, gente, caso seus filhos já sejam adolescentes ou pré-adolescentes, nunca é tarde, né? Posso falar para vocês, nunca é tarde, né? E até mesmo na relação com os adultos, né? Tomei conhecimento disso, e a minha mãe, a gente sempre conversa sobre isso. Ela fala assim, eu sou uma colérica desordenada. Então é legal, né? Quando os adultos, assim, né? Já tá com 70 anos a minha mãe, quase, mas ela gostou de conhecer, sabe? E muitos seguidores, assim, que já são, né? Já tem mais idade, se interessaram muito pela ciência dos temperamentos, né? Talvez tenham entendido muitas coisas que não conseguiam compreender, né? De si mesmos e do outro. E nunca é tarde, o conhecimento, gente, está aí para a gente adquirir mesmo, né? Então, obrigada, meninas, por esse momento tão valioso que nós tivemos, tá? Essa live fica, gente, gravada ali no meu perfil, tá joia? E depois eu mando também lá para o meu canal do YouTube, onde eu também já hospedei as lives de ontem e anteontem, e hospedarei a live de amanhã. Tá bom? Porque é uma série de lives importantíssima e eu acho que tem que ficar lá mesmo, porque é um jeito mais fácil de compartilhar. A pessoa nem precisa ter um Instagram, né? Para conseguir realmente assistir a live. E o que nós queremos é poder auxiliar as famílias e auxiliar as escolas. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês. Muito obrigada pela presença
E não se esqueçam, adquiram o e-book, porque vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso. Beijo, gente. Bom descanso para todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.